dia da vingança do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a tua glória. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Isaías 61, todos achem. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Diga glórias a Deus. E o Senhor nos levantou para a glória dele. Deus te levantou para a glória dele. Alguém pode dizer amém por essa palavra? E eu sei que Deus vai falar de maneira sobrenatural em nossos corações aqui nessa manhã, irmãos. Todos acharam a palavra do Senhor? Isaías 61. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Exatamente, quem já começou a ler, viu que o louvor que eu cantei é exatamente o que está escrito aqui. Olha o que diz a palavra. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Só umas 4, 5 falaram. Será que o Espírito de Deus não está sobre todo mundo aqui, não? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Ele está sobre você. Fala amém. E para que o Espírito está sobre nós?
essa pergunta que eu já quero fazer, que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração. Hoje, preste muita atenção no que o seu pastor vai te falar, você que está em casa sobretudo, também preste atenção. Hoje é muito comum nós termos um entendimento, ou as pessoas que não conhecem a fé, da maneira que você conhece, as pessoas quando falarem do Espírito Santo, as pessoas já logo imaginam pessoas falando em línguas estranhas, como eu falei aqui agora há pouco. Quando falamos na manifestação e dons do Espírito Santo, ou uma pessoa ser cheia pelo Espírito Santo, logo nos vem à mente aquele fluir do Espírito, mover do Espírito, a pessoa sapatear, a pessoa rodar. E queridos, o Espírito de Deus está sobre nós. É claro que quando Ele está em nós, cada um tem uma reação diferente. Quer ver? Às vezes na hora da adoração, da busca do Espírito Santo, tem gente que começa a querer rir, tem gente que começa a chorar, ou você mesmo, tem dia que te dá aquele gozo na alma, sabe aquele gozo, que você dá aquela vontade de rir, já tem dia que você te dá aquela comoção, que você dá uma vontade de chorar, ou seja, isso só mover do Espírito. Mas qual é a finalidade do Espírito Santo dentro de uma pessoa? Você já se fez essa pergunta? Para quê? Por que Deus ele quis me encher com uma glória ou com a tua presença? E aqui Isaías, ele fala claramente: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para revelar, é isso? Não, para pregar o quê? As boas novas aos quebrantados, aleluia. E enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, e tem mais, plantados pelo Senhor para a sua glória. E a igreja diga aleluia, dê suas palmas para Jesus. Você foi plantado pelo Senhor, nós somos carvalhos de justiça, nós somos a justiça de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Veja que Isaías ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim. Nós temos sim que pregar as boas novas, mas também pregar o dia da vingança. O que é o dia da vingança? O último dia, o dia do arrebatamento, o dia do juízo final. Nós temos que pregar as duas coisas. Mas veja, esse detalhe é muito importante. Deus nos levantou, colocou sobre nós o Espírito Santo. Ele colocou sobre nós esse óleo de alegria. Você carrega um pouquinho do óleo de alegria dentro de você? Carrega? Eu não estou falando um pouquinho daquele óleo de azeite que você pega na igreja que nós te damos, né? Mas estou falando sobre o óleo da alegria, que é o Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito Santo ele está dentro de uma pessoa, essa pessoa é alegre. Tem um corinho muito antigo que a gente cantava, é assim, ó: não pode ser triste o coração que ama a Cristo, não pode ser triste o coração que ama a Deus. Ou seja, como que pode um coração viver em tristeza? Embora tem dias que vem a tristeza sim, tem dias que vem situações em nossas vidas que vai nos deixar tristes. Porém, quando o Espírito de Deus está em nós, esse óleo de alegria, ele vai se espalhando no nosso coração e vai tirando toda a tristeza, toda a insegurança, e nós transbordamos de alegria, irmãos, a ponto das pessoas não conseguirem entender o porquê que você é tão alvejado, porquê que você é tão apedrejado, você passa tanta coisa, tantas situações, que se você fala assim: bispo, se eu pegasse esse microfone hoje para falar como tem sido os meus dias, a igreja inteira ia chorar. Eu acredito, mas Deus não te chamou para você contar isso. Isso você conta para Deus, as suas lutas, isso você conta para o sacerdote, para pedir uma oração, mas Deus te levantou para pregar as boas novas. E para quem que eu tenho que pregar? Para quem que está quebrantado. Irmãos, hoje é muito comum quando nós vemos na igreja alguém que caiu,
caiu em pecado, às vezes nem caiu em pecado, caiu na fé. A pessoa que uma hora ela estava na fé, aquela fé radiante, mas por algum motivo ela esfriou. E o que a gente vê da igreja às vezes? Julgamentos, pessoas jogando pedra. Às vezes quando acontece alguém sair da igreja, alguém fala: ih, fiquei sabendo que fulano prostituiu. Tá bom, e se fulano tiver prostituído? Deus te levantou para quê? Para falar que ela prostituiu ou para pregar boas novas para essa pessoa? Deus não nos chamou, queridos, para amassar aquilo que já está amassado, para quebrar aquilo que já está quebrado. Nós temos que perder. Eu fico vendo às vezes, é por isso que Jesus falou assim, ó: pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui para você, mas os frutos da minha vida dizem completamente diferente. Não adianta eu chegar para o Daniel, falar só: Daniel, Deus tem me falado isso, Deus tem me mostrado isso, mas em momento algum eu chego com a palavra. Irmãos, eu fico vendo como que tem crente que às vezes ele não tem momento nenhum na sua vida que ele chega com uma palavra de ânimo, com a palavra para levantar. Irmãos, entendam uma coisa: uma palavra tem um poder para salvar uma vida. Palavras salvam, mas palavras também matam. E nós vamos ler outro capítulo aqui da Bíblia. Mas por que eu quis começar o culto hoje? O Espírito Santo pediu para fazer isso, para você entender o porquê que o Espírito Santo te encheu, para te proteger, te fortalecer, para você se manter firme. Porque eu vou te falar, sem o auxílio do Espírito Santo ninguém permanece de pé. Sem o auxílio da presença de Deus você vai cair em pecado. Não existe essa: eu não vou cair não que eu sou forte. Não, é o Espírito Santo que te dá graça, que te fortalece, que te sustenta. Por exemplo, Jesus, quando foi batizado por João Batista, a Bíblia fala que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, no 40º dia, fala assim: e teve fome. Veja, o diabo vem oferecer uma coisa que Jesus estava precisando, o seu corpo estava necessitando daquilo. Você acha que quando o diabo falou assim: transforma essas pedras em pães, não é que Jesus queria aquilo que vinha do diabo, mas o corpo dele precisava. E por que ele resistiu, mesmo precisando daquilo que o diabo estava sugerindo? Por que ele resistiu? Porque Jesus havia recebido o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando ele desceu as águas, por João Batista, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e o possuiu. Olha a importância de termos o Espírito Santo. Então eu já falei aqui algumas vezes na igreja, e é bom a gente sempre falar: não podemos confundir ter o Espírito Santo com o mover do Espírito. Nós temos o Espírito Santo para pregar boas novas ao quebrantado, para ungir o enfermo, para dar uma palavra que, ao invés de colocar uma pressão, um peso na pessoa, tem gente que ela é moralista. Ela gosta de dar lição de moral. Está alguém fraco na fé, caído, e ela começa: o diabo vai te pegar, que não sei o que lá, está vendo, você está fraca. Irmãos, isso não vai resolver. É a mesma coisa que tem uma pessoa lá na piscina morrendo afogado, e você começar a querer brigar com a pessoa: eu falei, a piscina é funda, você não podia ter mergulhado aí. Não, irmãos, naquele momento a pessoa precisa de alguém para salvar a vida dela. Então eu acredito que, assim como Isaías falou: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu. E para que ele me ungiu? Pregar boas novas aos quebrantados. E outra pergunta que o Espírito Santo faz para você aqui nessa manhã, muito importante: você tem pregado essas boas novas de Jesus para as pessoas? Deus tem me dado uma clareza no Espírito que tem muita gente na igreja que não tem recebido as orações que são feitas neste altar, porque elas não estão fluindo no Espírito, elas não estão pregando sobre Jesus para as pessoas. Elas querem receber de Jesus. Quer ver um exemplo? Eu, quando assisto um filme que é muito bom, eu saio indicando para todo mundo: fulano, você assistiu aquele filme? Muito bom. Fulano, eu assisti uma série aí na internet, muito boa. Você tem que assistir. Por quê? Aquilo me fez bem. Quando Jesus está na minha vida de verdade, eu me sinto bem, e eu quero que as pessoas se sintam bem. Eu quero que aqueles que me conhecem ou convivem comigo venham experimentar da mesma água, da mesma fonte que eu estou tomando. Alguém pode dizer amém por essa palavra? Então você tem que ser esse tipo de pessoa. Você tem pregado, você tem falado para as pessoas do que Jesus tem feito. Aí talvez você diz assim: bispo, mas Jesus não tem feito nada na minha vida. Sabe por que você fala isso? Porque você está dosando, você está medindo o que ele faz na sua vida pelas coisas que você está vendo. Só que, se a gente for levar por esse ponto de vista também, olha de uns dias para trás, um ano para trás, tempos atrás, quantas coisas
que o Senhor, mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer, quantas coisas que o Senhor fez em nossas vidas. Quantas coisas que você, é por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que nos produz esperança. É quando a gente olha para trás e fala assim: hoje eu estou passando uma luta que parece que não tem jeito, mas se eu olhar para trás, eu vou ver que Deus já me livrou de cada coisa e Ele vai me livrar dessa também. Então, ao invés de ficar parado, focado nesse problema, eu vou fazer aquilo que o Espírito me chamou para fazer, que é pregar, apregoar as boas novas aos quebrantados. Você pregar boas novas ao quebrantado, como que Deus ele avalia a nossa fé? É naquele momento que você não podia dar nada para a pessoa, mas você encontra força porque o óleo de alegria está em você, vestes de louvor está em você. Então você chega em quem está quebrantado, em quem está cativo, em quem está oprimido, e você chega com a palavra que vai levantar. Irmãos, isso é o Evangelho, essa é a transformação que Cristo ele quer fazer. De você falar com entusiasmo daquilo que Jesus fez na cruz, a obra dele é a primeira coisa, daquilo que Jesus já fez na sua vida, da paz que ele está trazendo no seu coração. Você pode até usar o teu problema para falar: fulano, você conhece a minha vida, você sabe a luta que eu passo com meu marido, você sabe a luta que eu passo com os meus filhos, você sabe a luta que eu passo na minha saúde, mas olha para mim, olha para minha cara, você tem cara de tristeza. Eu tenho uma alegria, porque a alegria que eu tenho não vem de fora, mas vem de dentro, é do Espírito Santo. E quando você começa a entender dessa maneira, Deus ele vai te abençoando. Deus ele vai honrando você. E que tipo de pessoa que eu tenho sido? Será que eu tenho sido essa pessoa que fala aqui em Isaías, no capítulo 61? Será que eu estou cheio do Espírito Santo para pregar boas novas ao quebrantado? Ou será que quando eu encosto em alguém, eu só trago palavras de dúvidas? Olha bem para o pastor aqui. Agora aqui é para ambiente de igreja. Agora não é para família, não é para o trabalho, é ambiente de igreja, amizade de igreja. Será que eu sou aquele servo que quando eu chego em outro servo, eu sempre tenho uma palavra assim: rapaz, Deus é com a gente, Deus vai nos abençoar. Olha, Deus vai abençoar a igreja, Deus vai abençoar, vai enviar povo para a igreja. Ou será que eu sou aquela pessoa que toda hora estou jogando uma semente de dúvida? Rogério, sei não, hein? A igreja está estranha para caramba. Poxa, o bispo está diferente. Viu como é que está diferente? Você sentiu que o culto estava... Quer dizer, a todo momento a pessoa chega com interrogações. Rogério, eu tive um sonho aí. Rapaz, não sei não. Ó, Deus está querendo falar alguma... Ela sempre chega com essas palavras de dúvida, de preocupação. Isso é uma pessoa que ela não se conhece em Deus ainda. Ela não sabe quem ela é em Deus. Porque quando ela já sabe para que Deus chamou ela, irmãos, ela não olha para nada dessas coisas. Ela olha somente para aquilo que o Espírito Santo quer dela. Deus, ele quer que você produza frutos. Jesus disse que toda árvore que não produzir fruto, o que ele faz, Helenice? Ele arranca, ele corta e lança fora. Você lembra aquela vez que Jesus, quando voltava de uma evangelização com os discípulos, a Bíblia vai dizer que ele encontra um pé de figueira. Quando ele olha para aquela árvore, ele procura de um lado e de outro, não acha fruto, e ele olha e fala bem assim: a partir de hoje ninguém mais vai comer fruto de você. Ninguém mais vai comer fruto de você. Aí no outro dia, os discípulos esqueceram. No outro dia, quando eles passaram por aquele mesmo lugar, os discípulos, um cutucou o outro, falaram assim: rapaz, olha aquela árvore que Jesus falou, ela secou até a raiz. E segundo, quem estuda a Bíblia, fala que naqueles tempos de Jesus, naquele tempo, dada a cronologia, ao tempo em que ele foi crucificado, naqueles fatos que foram registrados, não era tempo daquela árvore dar fruto. Só que com Deus é assim, irmãos. Já reparou que quando Deus pede uma coisa para a gente, é sempre naquele momento que a gente não está tão 100%? Deus te pede para orar, é naquele momento que você está cansado. Deus ele vai pedir você para fazer um jejum no momento que você está fraco. Deus ele vai pedir para você parar tudo na tua vida, para você se dedicar mais à palavra, mais a uma vida no Espírito, mais a uma vida de consagração. Irmãos, por que a gente tem essa mania de só parar para orar a Deus quando a coisa aperta? Aí a pessoa fica o tempo inteiro: eu não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para me consagrar. Aí fica doente, tem que parar para cuidar da doença. Não estou sem tempo para nada, acontece um problema, ela para tudo por conta daquele problema. Nós temos que parar de negligenciar, meus irmãos, a nossa vida espiritual. Porque Deus nos ungiu para ser luz na vida das pessoas. Ser luz dentro da sua casa, ser luz para a tua família,
Queridos, fale de Jesus para as pessoas. Essa é uma forma de você poder ganhar almas para Jesus, é como? Falando de Jesus para as pessoas. Se eu ver alguém que está caído, alguém que está fraco, chega com a palavra que vai levantar. Não seja, eu até separei alguns exemplos de pessoas na Bíblia que vieram com palavras negativas. Exemplo, a gente vai ler o livro de Jó aqui já já. Você sabe que Jó, no auge da sua dor, Jó havia perdido os seus animais, Jó perdeu os seus filhos, né? A Bíblia fala que Jó perdeu a sua casa, tudo o inimigo tirou de Jó, no auge da sua dor, e os tumores estavam expostos, o câncer, né? Os tumores malignos que a Bíblia fala, estavam expostos, estava saindo por tudo quanto é parte do corpo, e a Bíblia fala que a mulher de Jó falou bem assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual que seria a palavra, qual que seria o papel daquela mulher, que a Bíblia nem cita o nome para você ver, né? Por que ela não chega para Jó e fala assim: meu amor, você é um homem tão fiel, tão temente a Deus, Deus vai te curar disso aqui, meu amor, continua como você sempre foi, volta a sacrificar, meu amor, volta aí para o monte se consagrar, fale com Deus, Deus é justo, Deus é fiel. Não, mas ela emprestou a boca para Satanás para falar assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. A Bíblia fala que o povo, em outra situação, em outro tempo, o povo de Israel estava sendo assolado por Golias. Ninguém tinha forças, coragem, capacidade para enfrentar Golias. Aí a Bíblia fala que Davi se levantou e falou assim: eu vou matar esse gigante e vou arrancar a cabeça dele. E quando Davi chega diante do rei Saul, que era o rei na época, a Bíblia nos diz que Saul olhou bem na cara de Davi e falou assim: contra esse gigante você não pode. Veja, Davi estava entusiasmado, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de esperança. E qual foi a palavra de Saul para Davi? Foi uma palavra de reprovação: você não pode. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é de todo o coração que eu falo para você. Eu lembro que minha mãe, quando estava nas últimas, eu fui numa das últimas consultas com ela e minha irmã. Ela estava toda arrasada por dentro, todo o câncer estava arrebentando com tudo. E ela perguntou assim para o doutor: doutor, fala a verdade, eu estou melhorando? E o doutor falou assim: dona Aparecida, a senhora vai ficar muito bem, tá? Não, a senhora está forte, a senhora está saindo muito bem. Pô, o cara, ele podia falar assim: ó, não tem jeito mais, não tem o que fazer, como muitos fazem, né? Mas ele veio com a palavra de esperança para ela. Tem gente que não gosta disso. E quando ele pediu para eu retirar ela da sala, ficou só com a minha irmã. Quando minha irmã sai da sala, eu vejo minha irmã limpando o olho assim. Aí eu cheguei para minha irmã depois no canto, e o médico falou assim: que não tem jeito mais para ela. Ou seja, ele podia chegar para ela e falar assim: ó, eu estou vendo seus exames aqui, realmente não tem mais jeito. Ou seja, às vezes as pessoas que nem conhecem a Deus como nós conhecemos, fazem mais do que nós. Você não pode ficar reprovando as pessoas. A pessoa fala que vai comprar um carro, uma casa, aí a pessoa chega com aquele balde de água fria: você está doido comprar casa? Você não pode comprar não. Ih, eu vou comprar uma casa. Irmãos, que luta é para comprar uma casa hoje? A casa mais barata que você vai achar hoje é 300 mil, 350 mil. E quem não tem condição, não é verdade? Aí alguém fala assim: ô Rogério, eu estou querendo comprar uma casa, esse ano eu vou comprar uma casa. Aí a pessoa começa: é difícil, você não consegue financiamento, é dinheiro, está difícil, e ninguém vende. Irmãos, é o sonho da pessoa, sonhar faz bem. E Deus, Ele pode realizar os sonhos, diga glórias a Deus. Então não adianta a gente viver pela fé. É difícil? É, mas Deus não nos chamou para ser coveiro espiritual. O que é o coveiro? É aquele que enterra. Não estou falando mal dos coveiros não, tá? É aquele que enterra pessoas. E quem é o coveiro espiritual? É aquele que sempre já está com a pá na mão, cheio de terra. Você começa a falar uma coisa boa, a pessoa vem com aquele pá de terra e joga em você, matando os teus sonhos. Deus não nos chamou para isso. Outro episódio da Bíblia que deixa claro sobre isso é quando Jesus estava falando para os discípulos do seu propósito, que ele iria morrer para salvar, para derramar o teu sangue. E o que Pedro falou? Senhor, de maneira nenhuma isto acontecerá contigo. Veja como que Pedro foi usado pelo inimigo para reprovar Jesus do seu propósito. Mas Jesus, cheio do Espírito, falou assim: arreda-te, Satanás, arreda-te. Então eu não posso ser uma pessoa, um cristão, um crente que ao invés de trazer uma palavra de ânimo, de alegria, lá não precisa abrir, mas lá em Isaías 42 fala bem assim: assim será o meu servo, não, preste atenção, não pisará na cana quebrada. O que quer dizer com isso?
é aquela pessoa que já está vendo alguém que está caído, está quebrado, mas ela tem questão de vir dar lição de moral. Viu lá fulano? Caiu, saiu da igreja. Viu? Sabia, fulano não vale nada. Você viu fulano que saiu da igreja? Sabia que ia sair, eu sabia que eu não ia permanecer. Irmãos, não é o que Deus espera de nós. A igreja de Jesus tem que voltar ao primeiro amor, para ter mais empatia, mais amor pelo teu próximo. Esse é o grande mandamento. Irmãos, eu fico vendo as pessoas. Jesus, ele falou assim, ó: esse é o novo e grande mandamento, que vocês amem a Deus, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e vocês devem amar o teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas não estão se amando umas às outras. As diferenças, umas dissensões, né? A dureza do coração. Só Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, por favor. Rapidinho. Só você abrir em Salmo. Salmo está no meio da Bíblia. Aí você volta. O próximo livro é Jó. Jó, do capítulo 8. O culto está uma bênção? Diga amém. Jó, capítulo de número 8. Jó no capítulo 8 diz assim, versículo 1: Então respondeu Bildade, o suíta, ele era um amigo de Jó: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Diga glórias a Deus. Jó aqui já havia perdido tudo. Jó já tinha ouvido da boca da própria mulher: amaldiçoa o teu Deus e morre. Para Jó, humanamente falando, não tinha uma saída. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: a pior coisa que existe é quando nós perdemos a esperança em alguma coisa. Já viu aquela esposa que perdeu a esperança do marido mudar? É terrível. Ou o marido que já perdeu aquelas esperanças da mulher transformar? Já viu aquela pessoa que trabalha numa empresa, no lugar que ela tinha esperança de crescer, de galgar naquele lugar, mas ela perdeu as esperanças? Já viu uma pessoa que trata de uma doença e lá no coração dela, ela acredita que Deus é poderoso, mas ela já perdeu a esperança de que ela vai ficar livre daquilo? É terrível. Jó havia perdido as esperanças. E esse homem aqui é um dos 3 amigos de Jó, que chegou. Em capítulos anteriores, esse amigo de Jó, ele descasca Jó. Ele até fala assim: ó, você deve estar pagando pelo que você fez. Ô Jó, você fez alguma coisa para estar assim. Irmãos, eu quero até bater nessa tecla aqui com vocês em nome de Jesus. Nós não podemos espiritualizar tudo. Preste atenção no que o seu pastor vai te falar. Nós não podemos espiritualizar tudo, nem tampouco demonizar tudo. Exemplo, a pessoa está com a enfermidade. Isso é o demônio, isso é macumba, isso é feitiço. Pode ser, mas também pode não ser. Às vezes é um mau cuidado do corpo. Às vezes a pessoa não se cuidou como devia, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. Se alguma coisa não está perfeita, talvez eu errei alguma coisa, ou genética, enfim. Mas o que eu quero dizer? Que nem tudo é demônio. Há pessoas que ela gosta de procurar chifre na cabeça de cavalo. Exemplo. Tem problemas que a pessoa tem que o remédio psiquiátrico vai resolver. Preste atenção. Tem problemas que a pessoa tem mentais, algumas disfunções, que é como uma dor de cabeça. Olha como é que o crente às vezes é hipócrita. O crente está com dor de cabeça, ele toma um remédio para dor de cabeça. O crente está ali com a dor nas costas, vai no médico, faz exame, o médico me deu um remédio bom para a coluna. Mas existem problemas emocionais, problemas mentais também, que nem sempre é um demônio. Jó estava passando por uma situação que ele ainda não havia compreendido a prova dele. Os amigos também não entenderam, e no começo os amigos começaram a pesar Jó. Jó, você está passando por isso, que você está pagando por algum pecado escondido que você tem.
Há pessoas que quando vê o irmão passando na prova, já logo pensa: fulano está pagando, fulano deve estar em adultério, fulano deve estar roubando, não tem nada de um culto. Irmão, sim, se a pessoa fizer, ela plantar, ela vai colher. Mas nem tudo que eu passo na minha vida porque tem um demônio. Às vezes você está passando por uma prova hoje que você fala assim: bispo, é verdade, porque eu estou passando por uma fase que eu não estou encontrando resposta. E Deus te diz assim: é para que a glória do Senhor se manifeste em tua vida. Ô bispo, eu não entendo porque que o meu casamento, eu sou uma pessoa que nunca fiz o mal, nunca traí, eu sempre procurei, e eu estou vivendo uma situação que eu não entendo. É para a glória de Deus se manifestar na tua vida. Então eu tenho que parar de, por exemplo, aconteceu algo errado em minha vida, eu já logo associei ao diabo. Isso é um demônio, isso é um diabo. Tem até um vídeo engraçado na internet de um pai com a filha ali, aí o carro acaba a gasolina. Aí a menina começou assim com o pai: aí pai, tá vendo, tá amarrado, é o diabo, olha o diabo impedindo a gente. E o pai falou assim: não, minha filha, não é o diabo não, é a gasolina que acabou. O carro estava avisando que estava na reserva e eu não abasteci o carro. Então nós temos que ter espiritualidade para entender que nem tudo é o diabo, nem tudo é Deus. Tem coisas que simplesmente acontecem. E os amigos de Jó, quando Deus havia repreendido eles entenderam a visão. Um deles chegou para Jó e começou a falar assim: Jó, se você for reto, como eu acredito que você é reto, se você continuar com integridade diante do Senhor, Ele despertará em seu favor sem demora. O segredo é eu continuar na prática da justiça, na prática da fé, porque quando eu começo a manifestar, exteriorizar a minha fé, colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de mim, que é a minha fé, irmãos, Ele sem demora se levantará. E eu vim para profetizar para alguém aqui nesse dia de hoje, que Deus vai se levantar em teu favor. Continua na tua fé, na tua perseverança, que Ele vai se levantar em teu favor. Quem crê que Ele pode fazer isso? E o detalhe diz: não foi um profeta que falou para Jó. Abaixa tua mão e olha para mim. Não foi um profeta cheio do Espírito Santo que revelou. Foi um amigo. Foi um amigo. Chegou para Jó e falou assim: ô Jó, seguinte, continua na justiça aí, porque rapidinho essa situação passa. Diga glórias a Deus. Eu lembro que a Aldete está aqui. A filha dela, a Vanessa, estava doente, tal, enfim, e ela estava muito ruim. Eu vi ela no hospital. Não foi que ela falou, eu fui lá dentro, deixaram eu entrar, a menina estava seca, estava morrendo, tremendo assim, pálida, boca branca. E eu olhei para a Aldete chorando, e eu dei uma palavra para a Aldete: Aldete, Deus vai abençoar. Mas quando eu saí, eu falei assim: só um milagre, porque eu acho que morre hoje. Por quê? Por conta daquilo que eu vi. Só que a palavra que eu dei para ela, eu não fui insensível de falar assim: Odete, prepara o coração que a tua filha vai morrer. Negativo. A minha palavra tinha que ser assim: Odete, vai dar tudo certo, Deus vai curar a tua filha. A menina está forte, está trabalhando. Deus ressuscitou aquela. Alguém pode falar glórias a Deus por essa palavra? Em nome de Jesus. Ou seja, eu tenho que pegar uma pessoa que está quebrada. Aí vai o que está em Isaías 61. O Senhor me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado. Nunca chega para uma pessoa que está se afogando, uma pessoa que está num problema, uma pessoa que está desesperada, dê um conselho errado para ela. Ainda que você vê que o negócio está acabado, chega com a palavra e fala assim: vai dar certo. Nem que não dê certo, mas Deus te chamou para pregar boas novas. Eu não tenho poder de resolver, mas eu tenho boca para profetizar das coisas que Deus pode fazer. Então o amigo de Jó fala assim: Jó, fica tranquilo, porque Deus sem demora vai se levantar. No versículo 7, alguém vai receber essa palavra aqui agora, nesse ano de 2016. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Olha para o teu pastor aqui. Quantos aqui já viram Deus agindo na sua vida? Deixa eu ver aqui, Tudo que Deus já fez até hoje vai ser pequeno comparado àquilo que Ele vai fazer nesse ano de 2026. Deus vai agir na tua vida. Agindo eu, quem impedirá? Se Ele agir na tua vida, ninguém vai impedir. O teu último estado será pequeno. Quando você falar assim: poxa, Deus já tinha me abençoado com aquele carro, com aquela cura, uma transformação dentro de casa. Mas quando você olhar o que Ele está trazendo, eu já estou sentindo que está chegando coisa nova na tua vida. Eu já estou sentindo que está chegando coisa nova de Deus na tua vida.
E quando isso chegar, você vai olhar para o hoje, você vai olhar para o ontem, e você vai perceber que o que ele faz hoje é infinitamente maior do que ele já fez até hoje. Diga glórias a Deus. No versículo 8: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. E é verdade, né, irmãos? Como passa o tempo. Porventura não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te? E do próprio entendimento não profetizarão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça e junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quanto esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada, a sua confiança é teia de aranha, encostar-se-á a sua casa, e ela não se manterá, agarra-se-á a ela, e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este negará dizendo: nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Aí, eis que Deus, aí ele vem profetizando no final, e eu quero liberar para você essa palavra. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Isso aqui é para quem crê que Deus fala ainda nessa terra. Ele encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Você sabe o que quer dizer a palavra júbilo? Júbilo é isso aqui, ó. É a pessoa pular, é a pessoa saltar de alegria. Em outras traduções diz assim: você vai gritar de alegria. Você vai receber uma notícia da parte de Deus tão forte que você vai dar gargalhada, você vai gritar de alegria, você vai pular de alegria. A tua emoção vai ser tão grande, porque é isso que Deus te entrega. Eu estou profetizando para alguém que crê que por esses dias você vai pular de alegria, você vai gritar de alegria em nome do Senhor. Oh, glória! Você vai dar gargalhadas em nome de Jesus. Olha para mim, o diabo quer ver você assim, ó. Ó, o diabo, você triste, falando toda hora da doença, falando toda hora da enfermidade, falando toda hora do problema financeiro. Mas Deus está falando assim: eu vou colocar um sorriso tão grande no teu rosto. Ô Jó, eu sei que você está aí, rapaz, todo arrasado, está doente, cheio de caroço, cheio de enfermidade. Mas escute uma coisa: Deus vai fazer você rir novamente. Deus vai trazer algo tão bom para as nossas vidas, porque eu também estou me incluindo nisso, que nós vamos dar gargalhadas. Você vai rir alto. Já viu quando aquela coisa boa acontece, que você dá aquele sorriso? Já viu que quando acontecem coisas muito boas, nada te abala, você está tranquilo. Você está tão abençoado quando você contempla a bênção. É como a mulher que está dando a luz para o filho, que o filho, a gente vê na internet às vezes, nasce um pouco atravessado, e a mulher sente dor, parto normal, né? Sente aquela dor, a mulher faz aquela compressão, aquela contração, perdão, mas e sente dores, né? Mulheres que tiveram um parto normal falam que é terrível. E quando pega o nenenzinho no colo, que a criança está chorando, a mãe já está olhando só para o choro da criança, aquele fruto que ela carregou no seu ventre durante os 9 meses, aleluia. E ela olha para aquilo, e naquele momento ela até se esquece da dor que ela estava sentindo. O corpo ainda está sentindo a dor, mas a mente não está canalizada, não está focada na dor. Ou seja, Deus vai fazer algo na sua vida que você vai dar gargalhadas, você vai rir alto. Você vai pegar aquele telefonema: oi, quem está falando?
Oh, meu Deus, obrigado, meu. Alguém está recebendo isso aí agora em nome de Jesus? Você vai chegar diante do doutor, e quando o doutor fala assim, você não tem nada, você vai olhar, como é que é, doutor? Oh, meu Deus, obrigado, meu Deus. Na hora que o pastor estiver cantando aqui na igreja, você vai pular, você vai celebrar. Quando o pastor fala assim, diga glória a Deus, você vai dizer glória a Deus com vontade, porque Deus vai encher a tua boca de riso, Deus vai te encher de júbilo. Você vai gritar em nome do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer isso. Agora eu te falo, isso aqui é um amigo, hein? Para chegar para você e falar uma palavra dessa no seu pior momento, você vai sorrir de novo, rapaz. Você vai sorrir de novo. Tem que ser amigo de verdade. Isso é amigo, isso aqui é amigo. Você vai sorrir de novo. Olha, eu já te vi bem, rapaz. Você era uma pessoa forte, bacana, você está assim, você vai voltar de novo como você era. Agora um detalhe, e tudo que ele falou aconteceu, porque Deus fez, Deus quis fazer. Mas se Deus ia fazer ou não, o amigo de Jó, ele foi bênção. O amigo de Jó fez o que a gente leu em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para pregar boas novas aos quebrantados. Eu vou fechar o sermão aqui já para a gente ir embora para casa. Tenha cuidado, escute, com as suas palavras. Quando você for falar com alguém, se você não tem uma direção espiritual para dar uma direção para a pessoa, não dê. Peça para ela procurar o pastor, tomar uma decisão. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Cuidado com as suas palavras. A palavra pode matar uma pessoa. O amigo de Jó chegou para ele e falou assim, ó, Deus encherá a tua boca de risos. Ô Jó, quem está encostando em você, aqui Jó é um momento, Jó até amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas o amigo de Jó fala com ele bem assim, Deus vai encher a sua boca de risos. Já viu aquela canção assim, ó? O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar na sua vida está chegando em nome de Jesus. Você tem que sair daqui cheio dessa fé. Você tem que sair daqui grávida dessa fé. Eu esse ano quando eu entrei esse ano agora, Deus falou assim, ó, a missão profética está grávida. Não, veio uma voz assim no meu coração. Aí eu fiquei um pouco grávida, como assim? Será que a Flávia vai ficar grávida? Você falou assim, não, a igreja está grávida. Grávida de quê? De uma grande bênção que está vindo aí para a gente. De uma grande vitória. E todo mundo que fizer parte, vai se beneficiar dessa vitória. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você vai rir de novo. Fala. Você já reparou que quando é para falar de alguém, para falar mal, a pessoa tem mais força? Quando é para falar da vida do irmão, chega, fulano, o olho faz até assim, o olho não é assim mais, ó, o olho é assim, você ficou sabendo aí do fulano? Ficou sabendo da Odete? Não, nosso Deus. Aí até esquece que é evangelho, assim, nossa senhora, hein? Nossa senhora, ó, não conta sangue de Jesus e Nossa Senhora, não conta para ninguém, ó, fiquei sabendo aí e tal, não estão falando, mandaram para mim. Quando é para falar uma palavra boa, a pessoa às vezes não tem força. Eu não estou falando aqui da igreja agora, desse exemplo aqui, porque, né, às vezes não tem ninguém do seu lado aí, mas no nosso dia a dia, nós temos que chegar para a pessoa e falar assim, você vai dar a volta por cima. Deus está falando que aqui tem crente neste lugar. Alguém que está na sua casa agora, você vai dar a volta por cima. Eu quero profetizar, olha para minha mão aqui em nome de Jesus. Você que está olhando para minha mão, você vai voltar a sorrir. Você vai rir novamente. Você vai dar gargalhada, o seu riso vai ser alto, porque é isso que Deus faz em tua vida. Ele enche a tua boca de riso, o teu coração de júbilo. Você vai celebrar o nome do Senhor. Você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Versículo 21 para a gente finalizar, e o 22, vamos 21 de novo. Ele te encherá a boca de riso, os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, que significa vergonha, e a tenda dos perversos não subsistirá. A tenda dos perversos não subsistirá. Nós não temos, fecha a tua palavra. Eu já vou fazer a oração final. Olha para o seu pastor aqui. O dia da vingança pertence a quem? A Deus.
O dia da vingança pertence a Deus. Não é meu papel. Tá lá, o pastor Ronaldo me fez um mal. Exemplo, tá? Pastor Ronaldo é meu amigo. Você sabe que eu tenho poucos amigos. O Ronaldo é um dos meus amigos. Vocês são meus amigos. Diga glórias a Deus. Estou dando exemplo. Mas o Ronaldo me fez um mal. Aí eu vou ficar aqui agora. Passa 1 ano, passa 2 anos, 10 anos. Eu estou só esperando. Ele vai cair. Não, ele vai se arrepender. Vai perder tudo. Não, ele vai ver. Não, vingança. Tá aqui, eu fiz um mal para o Carlinhos. Um homem que me ajudou muito. Eu sempre falo isso, não é para exaltar ele. Eu falo com gratidão mesmo. De verdade. Aí ele me fez um monte de bem. Eu vou lá depois faço um mal para ele. Aí o Carlinhos agora começa todo dia. Poxa, eu ajudei tanto o Bruno, ajudei tanto lá na igreja. Ele fez isso comigo, ele vai pagar. Aí depois o Carlinhos soube que aconteceu alguma coisa ruim. Ele se alegra, tá vendo? Não é papel do crente esperar o mal de quem nos fez mal. O nosso papel é pregar boas novas. Mas quem faz o mal, Deus está falando assim, ó, a casa, a tenda dos ímpios, elas vão cair. Como a gente está vendo, você olha para o cenário político hoje no Brasil, a casa de muito ímpio está caindo. Homens que enganaram o povo de Deus, enganaram a igreja, está caindo tudo, é só o começo. Brincaram com a nossa fé, roubaram, e outros que ainda vai, irmãos, mas no Brasil tem roubalheira, tem tudo, mas irmãos, deixa, porque uma hora a casa a Bíblia fala, a casa do ímpio vai cair. Você não viu aí um policial federal antigo, chefe de não sei quantos cursos, era o chefe do Brasil na Polícia Federal, caiu a casa dele, caiu. Pegaram, gravação, tem tudo. Irmãos, o Senhor está falando assim, ó, a tenda dos ímpios vai chegar uma hora que ela vai cair. Mas não é meu papel ficar esperando, contando os dias para... bispo, fulano que ele fez, ele tem que pagar. Vai pagar, certamente. Mas não é porque você está falando, porque o dia da vingança pertence ao Senhor. E posso te dizer, isso é tóxico demais, dona Gilana, a gente ficar esperando. Embora dá vontade mesmo, né? Alguém que faz mal, tem hora que a gente tem aquele senso de justiça, não, fulano tem que pagar, isso não pode ficar impune, mas aí não pertence a mim, isso vai me corroer por dentro, eu tenho que pregar, o Rogério me fez mal, eu nem tenho conversa mais com o Rogério, mas está nas mãos de Deus, deixa ele no seu Raul Gil ali, deixa eu falar com ele, com José Coelho, meu amigo, deixa eu falar com a Janaína aqui, deixa eu falar com a dona Zélia ali, deixa eu levar a palavra. Quando eu faço isso, Deus, ele vai enchendo a minha boca de risos. Sabe qual que é o gostoso de fazer a obra de Deus? Quantos dias eu já subi neste altar? Certamente o pastor Rogério já passou por isso. Com certeza o pastor Ronaldo tá ali atrás, já passou por isso. O Júnior. Quantas vezes você já me viu subir aqui neste altar aqui, ó? E na sua cabeça estava assim, nossa, o bispo está bem demais. Eu estava cheio de problema, preocupações. Só que quando a gente vai pregando a palavra, vai orando pelas pessoas, quando acaba o culto, a gente já não está nem lembrando mais do problema. Já aconteceu isso? Já aconteceu, pastor Ronaldo? Nem porque a gente está ali fazendo a vontade do Senhor, pregando as boas novas, acontece o que está na palavra. Ele vai enchendo a nossa boca de riso, Ele vai nos enchendo com a esperança. E se Deus colocou em nós o querer, Ele também vai fazer o realizar. Vamos honrar a casa de Deus? Vamos? Glórias ao Senhor. Que manhã gostosa, que manhã abençoada na casa do Senhor Jesus. Deus é bom demais. Deus é poderoso. Oh, aleluia. Deus está enchendo a nossa boca de riso, irmãos. Esse é o nosso ano. Talvez não começou do jeito que você queria. Traz aqui sua oferta. Planta aí, irmãos, uma oferta para a casa de Deus. Pega lá. Pega lá, Carlinhos, aqueles 30 mil. Coloca para a casa de Deus aí. Você vai cantar de novo. Vai cantar de novo. Eu vou te colocar de pé. Estás amarrado no altar. Coloca aqui sua oferta de amor, de carinho, seu dízimo. Seu Lucas, o senhor está melhor? Sua filha veio sexta-feira, ela falou, você estava meio derrubado. Só Deus, hein? Não, vai sair daqui bem hoje, em nome de Jesus. Deus está te abençoando. Ah lá, nem está nem 100%, mas o cara veio lá do Jardim Vitória, vem orando. Coloca aí, sua oferta.
Deus te abençoe, viu, meus irmãos? Deus abençoe mais e mais a sua vida. Deus vai te prosperar muito. Aleluia. Eu vou orar por essas ofertas. Vocês entenderam a mensagem, sim ou não? Compreendeu a mensagem do Senhor Jesus? Então o Espírito Santo está em nós para nós orarmos em língua estranha, é isso? Também a gente vai orar em língua estranha, vai sentir o gozo, aquela alegria, lógico, sem dúvida. Sobretudo, Deus nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, falar do amor de Deus, falar. Eu vi um pastor, falei que acho que domingo passado foi sexta, não sei. Às vezes as pessoas da igreja falam assim: o papel de encher a igreja é do pastor. Quem falou isso? Eu já pensei isso também. Mas o papel de trazer pessoas para a igreja é das ovelhas. Ovelha gera ovelha. O papel do pastor é pregar, é ensinar, do profeta é profetizar. O papel do mestre é poder exortar, ensinar a palavra, os caminhos do Senhor. Mas é a igreja que vai levando as boas novas para as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, e vai convencendo para trazer para a igreja. Você precisa passar a evangelizar. Bispo, mas não dá para eu vir no dia da evangelização da igreja. O dia da evangelização, irmãos, é só um dia que algum grupo pequeno de pessoas saem junto para evangelizar. Só que isso você pode fazer o tempo inteiro. Aqui, no seu WhatsApp. Pega o seu WhatsApp, fala: irmãos, olha para o pastor, experimenta convidar um amigo seu. Quer ver uma coisa? Tem um amigo meu, o nome dele é Edésio. Foi até ele que vendeu lá para a casa do Jorge lá, onde seu pai está morando, vocês estão morando. O lote lá foi ele que fez a intermediação. É um amigo meu, amigo de academia, amigo de salão e tal. Aí quando eu coloquei no status da igreja essa camisa que nós fizemos, né, Sou Grato Cristo, ele pediu, comprou para ele, para a mulher, para o filhinho e tal. E a gente sempre, vamos lá na igreja, cara, vamos na igreja, vamos buscar, etc. E quando foi na vigília da virada, olha que legal, ele estava aqui, veio assistiu o culto todinho. Sentou ali, orou, chorou, buscou a presença de Deus. Olha que bacana. Você já experimentou, irmãos? Não é só convidar. Fulano, vai lá na minha igreja. Mas convida falando do que Deus tem feito na igreja. Fulano, lá na igreja é tão abençoado. O pastor é uma bênção, os louvores lá. Você entra de um jeito, você sai de outro. Eu não consigo nem te explicar direito, mas você tem que ir lá na igreja comigo. Convide as pessoas para que Deus venha fazer a obra dele completa em nossas vidas neste lugar. Amém? Eu vou dar para você, preste atenção no pastor. Todo início de ano, janeiro, fevereiro, março, assim, a gente sempre faz essa campanha dessa fitinha preta aqui. Isso aqui é um ato profético, isso aqui é um ato de fé, tá? Eu pedi até para comprar uma bem fininha. Para que a fininha? Podia ser a grossa também, eu sei que você não se importa, mas a fininha fica mais discreto, né? Não chama tanta atenção. Eu não sei como que é lá no seu trabalho. A minha hoje, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, já amarrei a minha aqui. Nós vamos começar toda sexta-feira, preste atenção, lá na porta da igreja, nós vamos cortar essa fitinha, em nome de Jesus. E no último culto do dia, eu vou para o monte para queimar. Agora olha para o seu pastor: se por algum motivo você não puder, bispo, eu não pude vir na sexta-feira. Aí no domingo, quando chegar na igreja, primeira coisa, pede para o irmão pegar a tesourinha, cortar e colocar sobre o altar. Que aí eu vou juntar com a outra da semana e para a gente levar no monte para queimar, tá? Mas eu queria que toda a igreja, você pegasse, pega aí, os obreiros vão passar. Eu queria que você amarrasse no seu braço. Para quê, bispo? Tudo que é seta do diabo vai passar para essa fitinha. É a fé. Jesus não mandou os demônios entrarem nos porcos. Os demônios obedeceram e entraram. Eu creio que a doença, enfermidade, seta, azar, um acidente, um prejuízo, vai passar tudo para essa fitinha em nome de Jesus. Vai passar tudo para ela. Vai passar, eu tenho certeza. Aí na sexta-feira a gente vai estar cortando. Faça o esforço máximo para você estar aqui 8 da manhã ou às 19h30. De tudo, se não deu para você vir no culto, glória a Deus, no domingo quando você voltar, você traz para a gente cortar essa fitinha, né? Alguma seta que o diabo havia preparado para alguém da sua casa, da sua família, vai ser cortada em nome do Senhor Jesus. Diga glórias a Deus. Fique de pé para a gente acabar o culto, 9h27. Graças ao Senhor. Irmãos, a igreja está virando bagunça mesmo, hein? Estou ali no escritório, a missionária Odete chegou, nem bateu na porta. Bispo, vai começar o culto não? Você acredita que ela fez isso?
Ô bispo, a hora 8h02. É que eu falei para os obreiros aqui, estou brincando, irmãos. Falei para os obreiros que Deus tem incomodado muito quanto ao horário dos cultos. Por exemplo, eu abri a igreja hoje, era 6:50, eu e a Flávia. 7h15, 7 horas já estavam as irmãs aqui da oração, já estavam aqui, já Marilene, a Juscelia, depois chegou a irmã Sandra, o Camilo, o seu João. Foi chegando as pessoas. Aí veja, para quem chega cedinho, quando dá 8 horas em ponto, a pessoa fica assim, pô, tem que começar o culto. Mas quando a gente começa um pouco mais tarde, 10 minutos, 12 minutos mais tarde, a gente fica com aquela consideração, poxa, tem gente que talvez atrasou, perdeu o ônibus, né? O ônibus é difícil, mas não é justo com quem chegou antes. Então nesse ano eu falei com o Júnior, não só nesse ano, mas daqui para frente, está proibido começar qualquer culto depois do horário. E a gente, quando fazia isso, não era por mal, era para querer agradar todo mundo, mas não é certo. Aí eu falei para os obreiros, deu 8 horas em ponto, o pregador não subiu no altar, vai no escritório, vê onde que está, fala assim, pastor, está na hora do culto. Eu quero que vocês façam isso, por favor, tá? Porque a gente tem que começar Aí você vê, ó, falei, cantamos, oramos, pregando, 9h28, né? E já se tivesse começado 15 minutos atrasado, aí agora já ia ser 9h45, você ia um pouco mais tarde para sua casa. Irmãos, eu vou te dar a bênção final. Essa semana será uma bênção em nome de Jesus. Na terça-feira vai ter a campanha da água que o pastor Júnior começou, tá? Vai ser uma bênção. De manhã o senhor vai fazer? Pastor Ronaldo, o pastor Júnior está viajando, né? Foi lá ver a mãe dele, o pai dele lá em Brasília. De noite o pastor Rogério vai estar fazendo culto, tá? Eu poderia fazer numa boa, mas eu tenho aqui homens que me ajudam, homens de Deus, ajudam, servem vocês e servem a Deus. 8 da manhã o pastor Ronaldo vai estar aqui no propósito, abençoando vocês. E 7h30 da noite, o pastor Rogério vai estar aqui. Tem gente lá dos Estados Unidos que me liga todo dia, manda mensagem, ô pastor, vem cá colocar uma igreja aqui, poxa, como a gente queria ter uma igreja. Aí aqui vocês têm uma igreja, tem 4 pastores na igreja, tem culto terça, tem culto sexta, e às vezes você não dá tanto valor. Então convoco você, irmão, para estar aqui ou 8 da manhã, ou então às 7h30 da noite na terça-feira, e vai ser uma bênção, amém? Levante seus pertences para o alto. Deus, obrigado, Senhor. Irmãos, agradece a Deus, agradece por essa manhã. Deus, nós te agradecemos pela oferta do teu povo, pelos dízimos. Agora eu te peço, guarda a nossa família, guarda, Senhor Jesus, a nossa casa. Que essa semana seja uma bênção em nossas vidas, Deus. Que possamos ver a manifestação da tua glória, ó Deus, e que essa mensagem venha estar nos nossos corações. Que nós iremos sorrir, nós iremos cantar de alegria. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Jesus te leva em paz e em segurança para sua casa. Independente de como esteja o teu estado, Deus já te deu a vitória. Receba a cura. Receba a cura, receba. Receba a cura dessa enfermidade maligna, receba. Senhor, cura, Ele toca no teu sangue, nos teus órgãos. Ele toca em você para te curar, Ele é um Deus que cura. Ele cura você de qualquer enfermidade. Ele abre portas que estão fechadas. E essa semana vai dar tudo certo para você. Em nome de Jesus. Sejam todos abençoados pelo poderoso nome de Jesus. E a igreja diga amém. Queridos, ótima semana. Vai na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a bênção se derrame